Olá, Deus abençoe a sua vida. Mais um dia, mais uma leitura bíblica, mais 6 salmos. Hoje nós vamos ler do Salmo 43 ao Salmo 48. Salmo 43, um salmo muito lindo. O que precisamos aprender do Salmo 43? Nós não temos a autoria dele assim conhecida. Então, para alguns, possivelmente possa ser os filhos de Corá. Mas o propósito do Salmo 43 é trazer ao meu coração e ao seu coração o seguinte entendimento. O salmista, ele vai pedir a Deus por justiça, orientação em meio à adversidade. Preste muita atenção. Justiça, orientação em meio à adversidade. Ao ler o Salmo 43, tenha isso no seu coração, porque o assunto principal é uma oração para pedir a Deus justiça e a confiança que Deus vai dar a orientação. Quando nós lemos aqui o verso 1, Salmo 43, faze-me justiça, ó Deus, e defenda a minha causa. Contra um povo infiel, livra-me dos homens traidores e perversos. Eu gosto muito dessa expressão, defenda a minha causa. Todos nós, todos, temos uma causa. E nós precisamos aprender a colocar ela diante de Deus. O salmista, ele pede justiça pela causa dele. Talvez a causa que você está colocando diante de Deus não seja um pedido de justiça, seja uma porta aberta, seja um liberar de Deus, uma provisão. Mas ao ler o Salmo 43, tenha isso no seu coração. Devemos apresentar a Deus. No Novo Testamento, Paulo fala de levarmos a Deus todas as nossas petições em oração. O Salmo 43, ele continua, e o salmista vai expressar o seu desejo de ser conduzido à presença de Deus, onde encontrará alegria e o louvor. Olha o verso 3 e 4. Envia a tua luz e a tua verdade, elas me guiarão. Luz e verdade. Olha o apontamento para a palavra de Deus. Mais à frente, o salmista vai nos dizer, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ou seja, a palavra é a luz. Jesus disse que a palavra é a verdade. Pastor, como eu devo ser conduzido? Em luz e em verdade. Assim como Jesus disse que nele não havia trevas alguma, João, na sua primeira carta, nos dá esse entendimento. Nós somos filhos da luz. Se você está caminhando, e aqui o Salmo 43 nos ensina, se você está caminhando e não há luz, há trevas, está errado. Está muito errado. Nós temos que caminhar na luz e na verdade. Não pode haver na minha vida e na sua vida espaço para as trevas e espaço para a mentira. O salmista ele continua nos mostrando, e este salmo agora vai terminar com um refrão de esperança, onde o salmista encoraja a sua própria alma a confiar em Deus. Verso 5, por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Então é uma conversa com ele mesmo. Por quê? Porque no decorrer da nossa vida, eu e você podemos estar como salmista. O que isso nos ensina? E aí eu me lembro do Salmo 26:1, onde Davi vai dizer assim, faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade, confio no Senhor sem vacilar. Eu já te ensinei, volto a repetir, e nós vamos repetir isso muito nos Salmos, deixe Deus ser a sua justiça, deixe Deus fazer a sua justiça. Vamos para o Salmo 44. O Salmo 44 é o Salmo dos filhos de Corá, os coraitas. O Salmo 44, o propósito dele é recordar os atos poderosos de Deus no passado e pedir auxílios em tempos de derrota. Jeremias, no livro de Lamentações, vai dizer assim, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então eu preciso lembrar das vitórias, do que Deus fez até aqui, porque isso me dá esperança, isso me dá força, isso acende a minha fé. O Salmo 44, o salmista começa lembrando os atos poderosos de Deus em favor de Israel no passado. Então ele pega a história de Israel e ele está lembrando. Olha o verso 1. Com os nossos próprios ouvidos ouvimos, ó Deus, os nossos antepassados nos contaram os feitos que realizaste no tempo deles, nos dias da antiguidade.
Então ele está trazendo à memória o que Deus fez pela nação de Israel. E aí, verso 4 ao verso 8 do Salmo 44, o salmista ele expressa a confiança em Deus como rei, como aquele que concede vitória. Então o salmista está colocando os olhos em Deus, ele está entendendo, é Ele que nos dá a vitória. E aí o verso 9 ao verso 16, ele muda o tom deste salmo. Ele vai para um lamento, lamento pela derrota e pelo aparente abandono de Deus. Aparente. Porque Isaías vai dizer, pode uma mãe esquecer do filho que ainda amamenta? Eu, Senhor, não me esquecerei de ti. Então ele é uma aparente. Deus não abandonou como nunca vai nos abandonar. E ele termina do verso 17 ao verso 26, afirmando a fidelidade do povo, né? E clama por redenção e socorro. Então este salmo nos ensina muito, 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 que nós devemos pedir a Deus socorro. Pedir a Deus socorro. Então esse salmo nos ensina muito, muito mesmo. Mantenha a sua fé em Deus, mantenha a sua confiança em Deus, mesmo em uma aparente derrota, mesmo em uma derrota, mesmo em um aparente abandono de Deus, que você não sinta a presença dele, confie nele. Vamos para o Salmo 45. Salmo 45, salmo também dos filhos de Corá. Este salmo, ele é muito bonito, eu acho ele muito bonito, e ele é um cântico de casamento. Então, o propósito desse salmo é celebrar o casamento do rei, louvando a sua majestade e virtude. Então, ele é um cântico nupcial, e ele é cantado em uma união real. Uma união real e a bênção divina é liberada. Então, verso 1, com o coração vibrando de boas palavras, recito os meus versos em honra ao rei, seja a minha língua como a pena de um hábil escritor. É dos homens o mais notável, derramou-se graça em teus lábios, visto que Deus te abençoou para sempre. Então, Salmo 45, ele começa com o salmista expressando a sua alegria e preparando-se para escrever sobre o rei. E aí o verso 2 até o verso 7, ele descreve a majestade, a graça e as virtudes do rei, afirmando que Deus o abençoou para sempre. Deixa eu te lembrar, Efésios capítulo 1, verso 3, Paulo vai nos dizer que nós, eu e você, já fomos abençoados. Então hoje, declare isso aí comigo. Eu fui abençoado para sempre. Mais uma vez, declare, eu fui abençoado para sempre. Ao ler o Salmo 45, tenha a mesma certeza que o rei tinha, que Deus o havia abençoado para sempre. E aí do verso 10 até o verso 15, o salmista, ele celebra também a beleza da noiva e convida-se a alegrar em seu novo papel. E aí esse salmo, ele conclui, ele termina com uma bênção sobre a união e a promessa de lembrança perpétua. Versos 16 e 17, os teus filhos ocuparão o trono dos teus pais, por toda a terra os fará príncipes, perpetuarei a tua lembrança por todas as gerações, por isso as nações te louvarão para todo sempre. O que eu aprendo aqui? O livro de Hebreus, no capítulo 1, verso 8 e 9, diz assim: o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então nós temos um rei que vai se casar com a noiva, e a noiva é a igreja. Então Salmo 45, ele celebra a beleza e a bênção da união nupcial. Vamos para o Salmo 46, também dos filhos de Corá. Este salmo tem um propósito de afirmar a segurança e a proteção de Deus em tempos de crise. Qual que é o assunto principal aqui do Salmo 46? A confiança em Deus como refúgio e força em meio às adversidades. Então, em meio às adversidades, qual salmo eu vou ler, pastor? Leia o Salmo 46. Em todos os salmos eu tenho te falado qual é o propósito. Por quê? Porque, geralmente, dependendo do momento da minha vida, eu sei qual salmo eu vou ler, qual salmo eu vou meditar. Então, o salmo ele começa com uma poderosa declaração. Deixa eu ler para você.
Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade. Meu irmão, podemos estar no meio do furacão, mas uma declaração dessa em voz alta já ativa a nossa fé. Esse salmo ele continua descrevendo o caos natural e político, mas reafirma a confiança de Deus e que Deus está presente e protege as obras do seu povo. Então, vamos para o verso 7. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Então, olha que declaração. O Senhor dos exércitos está conosco. Imagina em meio à adversidade você fazendo essa declaração. O Senhor está comigo. O Senhor está comigo. E aí este salmo vai terminar com um chamado para contemplar as obras de Deus e a promessa de paz e segurança. Vamos, verso 11. O Senhor dos exércitos está conosco. Mais uma vez ele declara isso. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Se Deus é a nossa torre segura, eu posso estar no meio da adversidade. Pastor, então quer dizer que eu não vou sentir a adversidade. Não, você vai sentir. Talvez você vai até chorar. Talvez em algum momento você vai até se desesperar. O apóstolo Paulo fala que em determinado momento houve um desespero no coração dele. Mas, em meio a essa situação, você vai erguer a sua voz e vai declarar: o Senhor é a minha torre segura. Vamos para o Salmo 47? O Salmo 47, que também é um salmo dos filhos de Corá, tem um propósito de celebrar a soberania universal de Deus. Esse tema da soberania de Deus eu gosto muito, muito mesmo. Por quê? Porque é um dos atributos invisíveis de Deus. E nós vamos ver que o assunto principal aqui do Salmo 47 é o louvor a Deus como Rei sobre toda a terra. Olha como começa o Salmo 47. Batam palmas, vocês, todos os povos, aclamem a Deus com cantos de alegria, pois o Senhor Altíssimo é temível, é o grande Rei sobre toda a terra. Então esse salmo, ele começa com um chamado, um convite a bater palma e aclamar a Deus com voz de júbilo. Nós vamos perceber que do verso 5 ao verso 8, o salmista afirma a soberania de Deus, que subiu entre aclamações e se assenta em seu trono santo. Isso é tão poderoso porque nós vamos ver lá em Apocalipse 19:6, diz assim: aleluia, pois já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. E aí esse salmo ele vai terminar com a visão de todos os povos reunidos como povo de Deus. Olha o verso 9. O soberano das nações se junta ao povo do Deus de Abraão, pois os governantes da terra pertencem a Deus. Ele é soberanamente exaltado, ou seja, toda tribo, toda língua, todas as nações se reunirão ao povo de Abraão. Quem é o povo de Abraão? Israel. E juntos adorarão ao Deus soberano de toda a terra. Vamos terminar Salmo 48, para terminar o dia de hoje, também o Salmo dos filhos de Corá. E o propósito do Salmo 48 é louvar a Deus pela proteção e pela beleza de Sião. E aí, qual que é o assunto principal do Salmo 48? A grandeza de Deus e a beleza da sua cidade santa. Ao ler, e o salmista cita muito isso, essa referência, Sião é um apontamento para Jerusalém, a cidade santa, a cidade do grande rei, a cidade escolhida por Deus. Então o Salmo 48 começa com uma declaração de louvor à grandeza de Deus e à beleza de Sião, a cidade do grande rei. E aí, do verso 4 ao verso 8, o salmista descreve como Deus protegeu a cidade contra os inimigos. E o salmo vai terminar com uma chamada para andar ao redor de Sião, contar suas torres e contar a grandeza de Deus para gerações futuras. Olha o verso 14 do Salmo 48, verso 14, diz assim: que este Deus
é o nosso Deus para todo sempre. Ele será o nosso guia até o fim. Hoje, nós vimos aqui do Salmo 43 até o Salmo 48. E vimos uma variedade de temas. Eu gosto muito dos Salmos por isso, porque há uma variedade de tema. Fala sobre socorro, fala sobre a soberania de Deus, fala sobre cidade. Então, o que vimos aqui é uma variados temas, como por exemplo a justiça, o pedido de justiça. E é um chamado para que eu e você possamos louvar a esse Deus que é soberano de toda a terra. Quero abençoar a sua vida, espero que você esteja gostando. Para mim está sendo um desafio maravilhoso poder estar aqui em pouco tempo, explicar um pouquinho desses 6 salmos da leitura do dia. Deus te abençoe. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos aqui para ler mais 6 salmos. Deus te abençoe.